Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Como é que os senhores estão? Tudo certo? Nós, cara, só jogando, que beleza, hein? Queria eu poder, mas às vezes dá tempo. Pessoal, então é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar o nosso último método de ordenação lá, ok? Que é o Radix Sort, que a gente já havia comentado, né? Como eu disse para vocês, não tem como a gente vê tudo, né, todos os métodos de ordenação e tudo mais, e depois, inclusive, eu vou deixar alguns conteúdos gravados e links para que vocês possam acessar, né, para quem quiser saber um pouquinho mais. Então, hoje a gente vai trabalhar esse cara. Como eu já disse ali antes, a gente vai começar hoje às 7, porque eu vou explicar esse cara para vocês e depois vocês estarão liberados, né? E daí coloquei um liberados entre aspas ali, o que já dá a entender que teremos coisas, né? Mas o que acontece, pessoal? Assim como ao bimestre anterior, a gente teve um ponto extra dos trabalhos que a gente fez lá, né? E a gente vai ter um ponto extra para essa disciplina também, que, se quem já entendeu, é o desenvolvimento deste algoritmo, ok? Depois eu crio a entrega lá no portal, tudo mais, coloco um documento se precisar. Mas basicamente vocês vão ter então até sexta-feira que vem para desenvolver esse cara aí e me entregar valendo um ponto extra, ok? Então por isso que eu disse que depois da explicação do algoritmo vocês estariam liberados, né? Quem não quiser o ponto extra tá tranquilo. Se atingir a nota máxima no trabalho e na prova, vai obviamente receber 10, né? Mas quem quiser fazer o trabalhinho para tentar mais um ponto, também vai poder fazer, ok? Então, assim como o primeiro bimestre, a gente vai fazer a disciplina valer até 11, mas obviamente que a gente precisa lançar até 10. Poderá ser por equipe, por até três integrantes por equipe, ok? E vocês podem entregar até sexta-feira. Entregar até sexta-feira. Inclusive, amanhã, pessoal, ou no máximo até segunda-feira, eu já posto no portal também as datas importantes das nossas disciplinas, das nossas, na verdade, porque a gente tem duas. Mas quem quiser anotar aí, o trabalho vocês já sabem até quando tem que entregar, né? Então, o trabalho vocês já sabem, mas eu vou colocar lá. Tem, tem alguém com o áudio aberto. Rafa, teu áudio tá aberto. Oh, desculpa, professor. Não, foi nada. Então a gente tem o trabalho, obviamente, mas eu coloco lá também. E aí, então, a gente tem duas provas para fazer, né? Porque o trabalho ele vai valer tanto para desenvolvimento web quanto para algoritmos. E a gente tem as duas provas individual. Vocês devem ter recebido um comunicado essa semana ou semana passada, não lembro, que o caderno de provas foi cancelado, né? Não falaram o porquê, mas foi cancelado. Então a gente vai ter basicamente trabalho e prova, ok? E aí esse ponto extra, que inclusive, pessoal, vai valer tanto para essa disciplina quanto para a outra, ok? Justamente pela questão que eu vou pedir para vocês que desenvolvam, depois eu posto lá tudo certinho, mas que desenvolvam esse algoritmo em JavaScript, ok? Então a gente daí consegue validar esse ponto para lá também. Inclusive fica até mais fácil da gente desenvolver em JavaScript. E depois já falo por que vai ficar um pouquinho mais simples da gente desenvolver em JavaScript do que em C, mas basicamente porque lá em JavaScript a gente tem aquele vetor onde a gente pode ir adicionando as coisas lá dentro, sem precisar basicamente ficar se preocupando com o tamanho, né? E vocês vão ver que vai ser bem útil para o desenvolvimento desse algoritmo. Mas eu especifico, deixo tudo bem especificadinho entre hoje e segunda-feira. Ô, professor, não vai fazer no final de semana? Amanhã eu passo o dia inteiro dando aula, pessoal. Fora as coisas do TCC que eu tenho para organizar ainda. Mas pode deixar que sempre vai, eu vou deixar bem especificado as coisas.
Então, a ideia, pessoal, desse ponto extra que vai valer tanto para essa disciplina quanto para outra é fazer o desenvolvimento em JavaScript. Pode fazer só via console mesmo, não precisa apresentar nada numa página HTML, pode ser só o console, ok? O desenvolvimento tem que ser o desenvolvimento do algoritmo que eu vou passar hoje para vocês. Tomar cuidado, pessoal, que tem muita coisa na internet, como sempre na vida, principalmente para essas questões de estrutura de dados, que são conteúdos muito conhecidos, e se vocês procurarem por ele, vocês vão encontrar na internet, mas pensem que eu já dou essa disciplina faz algum tempo e, obviamente, consulto periodicamente os materiais, inclusive para trazer para a aula e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Tentem não copiar, ok? Porque, obviamente, eu sei o que a gente viu, eu sei como pode ser desenvolvido e o que existe neste mundo afora. Então, qual é a ideia, pessoal? Vamos lá, as datas importantes, se vocês quiserem anotar aí, depois eu publico no feed lá da disciplina, ok? Na sequência, daí eu vou falando o que vai acontecendo para a disciplina para essa disciplina e para a disciplina de desenvolvimento web. Então é o seguinte, hoje, dia 19, a gente vai ter a aula e depois o tempo liberado para fazer já o exercício, ok? Dia 22, segunda-feira, aula normal. Aula normal não, né? Bem provavelmente eu fale mais algumas coisinhas, porque ali a gente fecha a disciplina e libere também o tempo para vocês desenvolverem ou esse trabalho ou o outro, vocês têm coisas para fazer, ok? Dia 24, pessoal, quarta-feira, inclusive o dia do meu aniversário. Quem quiser me presentear, fique à vontade aí. Brincadeira. A gente vai ter, pessoal, também eu vou fazer o fechamento do conteúdo dia 24. Obviamente que a gente não vai desenvolver, mas eu vou fazer uma breve explicação sobre pilha, lista e fila. Vocês já devem ter escutado aí. Então vão ser os últimos conteúdos, mas apenas para vocês verem, saberem que existe e tudo mais. A gente não vai desenvolver, eu não vou cobrar na prova e tudo mais, ok? Então a gente vai fechar o conteúdo dia 24. E aí, dia 26, na sexta-feira que vem, a gente tem a nossa prova individual de algoritmos de estrutura de dados, ok? E aí, até o final, daí eu deixo até meia-noite, do dia 26, vocês também fazem a entrega deste ponto extra, desse trabalhinho extra, ok? Então, para não misturar ali com o horário da prova, obviamente que a entrega já vai estar disponível antes, então quem quiser enviar lá não tem problema nenhum, mas para não deixar no mesmo horário da prova, eu prorrogo até, por exemplo, até meia-noite, ou sei lá, até sábado ou domingo, para vocês fazerem a entrega deste trabalhinho extra que vale um ponto, ok? E, pessoal, dia 29, que daí não vai ser nessa segunda-feira, na outra segunda-feira a gente tem a nossa prova individual de desenvolvimento web, ok? Como sempre, pessoal, abordando os conteúdos que a gente viu aí em todas as aulas, né? Não se preocupem que eu não vou aparecer, por exemplo, em algoritmos de estrutura de dados com é, um método de ordenação que seja muito difícil e tudo mais, ok? Vai ser dentro daquilo que a gente viu. Eu vou pedir para vocês desenvolver uma aplicação que obviamente dá tempo, certo? Então, tendo esses trabalhos que a gente tem aí, né, o trabalho interdisciplinar, esse que vale um ponto, pessoal, já é um belo estudo, né, para as provas e trabalhos que a gente tem aí, ok? E aí, então, dia 29, pessoal, a gente basicamente encerra a nossa disciplina. Ah, professor, mas e dia 1º e dia 3, por que que você não prorroga essas datas e joga isso daí lá para frente? Porque essas são as datas escolhidas, pessoal, pela coordenação para o TCC. E como eu faço parte do TCC, inclusive coordenando, a gente tem que liberar vocês, porque a gente tem que estar presente. Então, por isso que dia 1º e dia 3 a gente não vai ter nada, ok? E daí na próxima semana, que seria do dia 6 ao dia 10, ali a gente tem as provas substitutivas, daí depois eu publico a data de tudo isso daí para vocês. Mas, pessoal, estamos chegando aí ao final da nossa disciplina, temos as nossas avaliações para fazer, assim como a gente já tinha lá no primeiro bimestre. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês tenham?
ou vamos entender como é que funciona um algoritmo de ordenação sem que a gente faça uma comparação? Então vamos lá, pessoal. A ideia, então, como eu disse para vocês, eu vou explicar então o funcionamento para vocês do algoritmo de ordenação, que é o Radix, que é um dos algoritmos que não utiliza comparação para conseguir ordenar um vetor. Né? Parece que não é possível, mas depois que vocês entenderem bem a ideia e ao final vocês olharem o vetor ordenado, vocês vão falar: olha, é uma ideia bem interessante. E não é um negócio tão simples de se pensar. Depois, no desenvolvimento, pessoal, vai parecer que o negócio é meio complicado, mas se vocês entenderem bem a ideia, com duas operações matemáticas, para cada situação ali que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem ir ordenando o vetor. Né? Então, tentem pensar o mais simples possível dentro disso que a gente já viu, né? Que vocês vão ver que dá para ordenar o vetor sem comparar, somente posicionando ele em vetores auxiliares. Então vamos lá, pessoal. Eu vou dessa vez aqui abrir o Excel, fazer passo a passo, que nem eu fiz. Opa, obrigado. Que nem eu fiz com vocês nos primeiro lá no Bubble Sort. Tem o mesmo algoritmo lá no Visualgo, né? Mas aqui fica mais fácil de a gente entender, porque daí a gente vai criando na mão aqui todas os passos para chegar ao final da ordenação. Então, pessoal, o que a gente precisa? Novamente, de um vetor com x posições, não importa. Né? Então, já vamos colocar aqui para criar os nossos valores aleatórios. Eu vou definir aqui entre 0 e 100, só para não ficar tão grande, mas pode ser para qualquer valor. Ok? Vamos copiar aqui e colar os valores. E aqui a gente vai ter então as posições embaixo. Ok? Deixa eu só organizar isso daqui para ficar mais fácil de entender. Embaixo são os índices, né, de cada posição. E em cima a gente vai ter os valores do vetor. Inclusive, eu queria que ele tivesse. Deixa eu colocar aqui outros valores só para ficar entender bem o processo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou gerar valores entre 0 e 1000. Porque vocês vão ver que a diferença entre gerar valores entre 0 e 100, 0 e 1000 ou 0 e 10, tanto faz. Dá para fazer, obviamente, com todos. Então aqui eu vou ter centenas, né? Mas vou colocar aqui alguns com dezena apenas. Então vou colocar aqui, sei lá, um 88 e aqui um. Preciso copiar os valores só. Aqui um 88, aqui um 77 e aqui no meio, ou pode ser no meio, tanto faz, colocar um 5. Só para deixar um pouco mais aleatório, para a gente ter todas as faixas de valores entre unidade, dezenas e centenas. Ah, professor, mas isso leva em conta agora? É aí que vem a jogada. É aí que a gente vai conseguir ordenar o vetor, né, este vetor, sem fazer comparação alguma. E obviamente que eu não vou. Vocês vão ver que um pedaço dessa questão que eu vou mostrar para vocês é o que vocês vão precisar descobrir como é que faz. Como é que faz, pessoal? Não, obviamente, todas as ordenações sem comparação, ok? A gente tem algumas ordenações sem comparação. Nessa daqui, a gente vai precisar de 10 vetores auxiliar. 10. Ok? Então a gente vai precisar. Lembrem que antes a gente fazia a ordenação dentro do mesmo vetor. Para fazer a ordenação, né, do radix, que não leva em consideração as comparações, a gente precisa de um vetor auxiliar, ou na verdade de 10, ok? Para que a gente consiga ir jogando as informações lá dentro e depois recuperando ela. 10 vetores. 10 vetores. A gente precisa de 10 vetores auxiliares. Então vamos lá, eu vou criar aqui os vetores. Aqui, do 0 ao 9. Deixa eu puxar um pouquinho para cá.
Vamos colocar aqui, só vamos mesclar para depois ficar mais fácil de entender que estes caras aqui são os nossos vetores auxiliares. Então vamos escrever aqui auxiliares, ok. Vamos só formatar aqui a célula para onde que era? Borda, proteção, alinhamento. Só vou inverter aqui o texto para a gente conseguir enxergar. Então a gente vai ter 10 vetores, pessoal, que são vetores auxiliares. E eles vão nos ajudar, então, a ordenar este vetor que a gente tem ali. Para a gente fazer a ordenação utilizando o radix, obviamente que dá para a gente fazer, pessoal, de forma crescente e decrescente. A gente vai fazer de forma crescente, que é a técnica, né, que a gente chama, onde a gente precisa encontrar o mínimo valor importante, vocês já vão entender porque o mínimo ou, né, o máximo faria de forma decrescente. Mas como é que a gente faz, né, pessoal? Qual é a ideia de ordenar esse cara aqui sem que a gente utilize comparação? Ok? O que a gente tem que levar em conta é que na primeira vez que a gente for percorrer este vetor aqui, deixa eu puxar ele mais para o lado, puxar ele só para cá, opa, porque daí eu vou colocando as ordenações uma embaixo da outra. A gente vai percorrer, obviamente, todos os números, né? Então vai pegar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. E o que a gente precisa fazer a primeira vez, pessoal? Primeira vez que a gente for percorrer este vetor, a gente tem que pegar a unidade deste valor que a gente está percorrendo. Então a gente tem o primeiro valor ali que é 523. A unidade, pessoal, deste cara aqui é o quê? O último valor dele ali, né? O último número, na verdade, que é o 3. Então a gente vai percorrer cada um desses caras aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a unidade. Então você vai pegar esse número lá do vetor e você tem que ser capaz de extrair a unidade. E é aí que eu disse, pessoal, com duas operações matemáticas, e eu não vou falar obviamente qual, senão eu dou o exercício inteiro pronto, você consegue extrair a unidade. Depois você vai extrair um outro cara e depois um outro cara, mas com essas mesmas duas operações, ok? Então o que acontece? A gente vai pegar esse número, que é o 523, e vai pegar e vai considerar a unidade. A unidade é 3, ok? Sendo a unidade 3 dele, eu vou pegar este número e vou adicionar ele dentro de quem? Deste vetor aqui. Do vetor, né? Aí vocês vão ter que nomear os vetores lá, ok? Eu aconselho criar um vetor de vetores, né, dentro dele, porque é possível fazer isso. Seria quase uma matriz, ok? Mas em JavaScript fica mais fácil, porque você cria um vetor dentro de um vetor, e aí fica mais fácil de manipular as informações. Né? Mas então, se a unidade deste primeiro número é 3, né, que é o valor que a gente está vendo ali, eu pego este número e jogo dentro do vetor, né, auxiliar para guardar este cara aqui, 523. Jogo lá. Não estamos ordenando nada, estamos jogando lá dentro por enquanto. Beleza, e eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, para todos os valores. Eu vou olhar a unidade dele, olhar a unidade dele, olhar a unidade, olhar, e vou posicionar cada valor dentro dos meus vetores auxiliares, beleza? Então, por isso que vai de 0 a 9, né? Porque, obviamente, que os nossos números vão de 0 a 9, ok? O 10 já é composto por dois números, então, por isso que a gente tem aqui, ó, de 0 a 9, né, valores de vetores para guardar os nossos valores de 0 a 9. Então aqui vai o 523, legal. Próximo é 88, então a unidade dele é 8. Então para cá eu jogo 88. Legal. Próximo é 5. Então esse daqui não tem, vejam que aqui não tem centena no 88, aqui eu não tenho nem dezena e nem centena, né? Então a gente vai ter que ver como é que faz isso depois. Mas a unidade desse cara por enquanto é 5.
jogo esse cara para cá. Beleza, continuamos. Agora 17 não, né? 7. Jogamos esse cara aqui, 817. Depois o 77. Então ele vem para cá, então eu adiciono depois do 817. Então vem para cá o 77. Depois o 595, então a unidade 5. E aí vocês estão vendo que parece uma loucura, né? Parece que não está ordenando nada. Vocês vão ver no final isso daqui. 595 e depois o 259. Então jogo o 259 para cá. Pô, professor, isso daí não está ordenando nada. Pessoal, olhando assim parece que não ordena. Mas vamos para o próximo passo e depois vamos para o próximo passo e vocês vão ver que a gente vai ter um vetor ordenado. Fizemos isso, pessoal, né? A primeira vez. Agora a gente tem que recriar este vetor com base nessas informações que a gente tem aqui. Então, de forma sequencial, eu vou pegando os números da posição 0, da posição 1, da posição 2, né? Nesse caso aqui a gente começa na posição 3. Então eu vou remontar o meu vetor. Então a primeira posição é o 523. Depois não tem nada no 4, então vem o 5. Opa, o 5 veio para cá. Depois o 595. Depois o 817. Depois o 77, 88 e 259. Beleza. Temos aqui, deixa eu só centralizar, um novo vetor. Fizemos isso para a unidade. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Qual seria o próximo passo? O que a gente faz agora na sequência? Quem acha qual seria o próximo passo depois que a gente gera esse cara aqui? Exatamente. Aí verificamos da dezena e depois verificamos as centenas. Perfeito, pessoal. A lógica de vocês está perfeita. Ou seja, olhando, não terminamos ainda, mas olhando para esse vetor, quantas vezes eu vou precisar percorrer ele para ao final ter ele ordenado? Por exemplo, esse vetor aqui. Quem me diz? 3. Por que 3, Bigulinha? 3 por quê, pessoal? Porque, pode falar, porque os números, o maior número, né, contém 3 casas. Pergunta é, se eu tivesse um vetor de 10.000 posições e dentro dele tivesse até as dezenas, sei lá, 9.000 não, né? 999, eu precisaria de 3 iterações para ordenar o meu vetor. De 3 iterações. Lembram dos outros? Dos outros a gente precisava de 10.000, né? Talvez um pouco menos. Com esse a gente precisa de 3. Então a quantidade de vezes que a gente vai percorrer o nosso vetor original, né? É a quantidade, né, de números, de caracteres, vamos considerar os caracteres dentro do número, que vai ser a quantidade de vezes que a gente vai precisar percorrer. Então, se o maior número tiver 4 casas, né, independente dos valores das 4 casas, são 4 vezes que eu vou percorrer. E fim, ele vai se ordenar ao final, né? A gente vai conseguir ordenar ao final. Então, o que vocês precisam saber no começo é percorrer esse vetor, descobrir qual é o maior valor e descobrir basicamente quantas casas ele tem. Beleza, fez isso, você já sabe a quantidade de vezes que você vai ter que percorrer, né? O que você vai colocar, a condição que você vai colocar dentro do for. Beleza, vamos voltar para cá. Agora a gente volta para as dezenas. Então vou apagar, isso daqui é apagado. Esqueçam que tinham valores aqui dentro. E agora eu vou considerar as dezenas. Então 523 é o 2, que a gente está considerando as dezenas. Então 523 vem para cá. Só que a pergunta que eu faço é, agora o 5. O 5 não tem dezena e não vai ter centena. Onde é que eu posiciono esse cara? Muito bem. E aí, olha que bacana. Para onde que apareceu o 5? Lá para a primeira posição. Agora dá para ver que o negócio está começando a ordenar, né? Então, ó, o 5 veio para cá. Então, quando ele não tiver aquela determinada casa, né?
a centena, a dezena, a milhar, né? E assim por diante, ele vai para a posição zero, ok? Aí a gente pega o 595, 9, então vem para cá, 595. Depois 817, então ele vem para cá. Depois 77, então ele vem para cá. Depois 88, então ele vem para o número 8. E depois 259 e ele vem para o 5. E o que a gente faz? Percorre os vetores, ok? Verificando os valores que estão lá dentro para compor este novo vetor. Então ficou 5, 817, 523, 259, 77, 88 e 595. E agora, pessoal, a gente encerra, porque nesse caso o maior número tinha 3 casas, e a gente vai encerrar fazendo a mesma coisa. E ao final, nosso vetor estará, né, ordenado. Vamos aqui só. Aqui então é o original, 0. Né? Aqui, primeira vez, segunda vez e agora a terceira. Então vamos lá. Então agora a gente vai considerar a dezena, né? Então 5 não tem, vem para cá. 817 tem? Tem. Então vai lá para o 8, porque é 817. 523 tem? Tem. Então vem para cá. 259 tem? Tem. Então vem para cá. Depois, 77 tem? Não tem. 77 não tem dezena, ok? Não tem centena, ok? Então ele vem para cá, ó, do lado 5. Por isso que é mais fácil de desenvolver em JavaScript, porque você pode ir adicionando os valores ali dentro sem se preocupar com o tamanho que ele vai ter. Então, por isso que eu recomendo, né, fazer lá em JavaScript. 77. Você só vai dando push, vai dando push, vai dando push, depois vocês vão ter que descobrir como é que limpa um vetor, que é bem simples, mas você só vai jogando lá dentro, ao final limpa todo ele. 77, né? Depois, 88. Opa, precisamos de mais um espaço. Vou trazer para cá. Então, depois o 88 vem para cá e depois o 595 vem para o 5. 595. E a mágica está pronta. Agora é só eu percorrer eles adicionando na mesma ordem que a gente vai pegando as informações dentro do nosso vetor. Então vamos lá. 5, 77, 88, 259, 523, 595, 817. E voilá. Está lá o nosso vetor ordenado. Ok? Essa, pessoal, é a ideia. Ok? É assim que funciona o Radix. A pergunta que não quer calar é como é que o cara pensou nisso e conseguiu inventar. É stonks, né, o negócio. É interessante aqui, né? Porque, cara, é muito interessante. O cara chegar num raciocínio desse, né, e montar uma questão dessa é bacana. Mas funciona, pessoal, funciona muito bem. É um dos algoritmos de ordenação que a gente tem mais rápidos, né, que a gente pode utilizar, que a gente pode desenvolver, ok? A única questão que, diferente dos algoritmos de ordenação que a gente já viu, esse daqui precisa de vetores auxiliares, os outros precisavam de variáveis, né? Para fazer as trocas, geralmente. Esse daqui vai precisar de vetores, ok? Só que também 10 vetores resolvem, né? Porque a gente já viu aqui toda a lógica. E ao final, pessoal, da quantidade de iterações, né? Com relação ao maior número que a gente tem, a quantidade de casas do maior número, a gente finaliza então a ordenação. Tudo isso daqui, pessoal, é teoricamente simples, né? Da gente montar e ir adicionando, depois percorrer os caras e montar os vetores aqui cada vez que passa, né? Que monta todo esse esquema que a gente viu aqui. O que vocês vão precisar
né, vai demorar um pouquinho mais, né, para vocês descobrirem e de repente quem já viu, já deu uma pesquisada, vai ver que não é difícil de fazer. Como é que eu faço para descobrir a centena? Como é que eu faço para descobrir a dezena? E como é que eu faço a unidade, a dezena e a centena? É aí que vem o pulo do gato. É aí que eu disse que com duas operações matemáticas a cada vez, porque vejam que o quê? Aqui eu tenho que pegar a unidade, depois aqui dezena, depois aqui é centena. Então eu sei que são sempre múltiplos de 10. Então se aqui foi para a unidade, eu sei que eu tenho que multiplicar por 10 alguma coisa que eu vou chegar na dezena. Que eu sei que se eu multiplicar a dezena por 10 novamente, eu vou chegar na centena. E assim por diante, né? Então Felipe, entra nessa ideia, entendi o que você quis dizer ali do caixa eletrônico, é, é parecido, só que lá no caixa eletrônico a gente tinha feito só com estruturas de comparação, o que dava para fazer com laços de repetição, né? Mas aqui vai ser uma ideia parecida. Então, a cada momento, você vai ter que descobrir a unidade, a dezena e a centena. Só que pensem o seguinte, que a gente não vai saber os valores que serão inseridos lá dentro. Então, a questão não é para a gente fixar em apenas unidade, centena e dezena, ok? Até porque, né, se a gente faz essa fixação, vamos trabalhar até o 999 e a gente gera um vetor randômico, vai que esse vetor randômico não gera as centenas para nós e gera só unidades e dezenas. Então, obviamente que a gente tem que fazer isso de forma dinâmica. Os números que estiverem dentro do vetor, se eu gerei números entre 0 e 10 ou 0 e 1 milhão, esses números, eles têm que ser ordenados, ok? Então aqui eu fiz o exemplo com números de até 3 casas, para não ficar tão extenso e para vocês entenderem, porque com 3 casas já dá para entender bem, né? Mas o vetor pode receber qualquer valor, ok? Então, inclusive, vocês podem deixar no início do algoritmo de vocês, que nem a gente fez aqui em C, uma variável que define o tamanho dele, que também é utilizada para gerar os números randômicos, ok? Então, daí depois eu chego lá e altero, sei lá, agora eu quero que gere números até 100. E ele vai gerar um vetor também de 100 posições. Então, dá para utilizar, obviamente, a mesma variável para fazer as duas coisas, para gerar o tamanho do vetor e os números que vão compor ele lá dentro, ok? Mas isso tem que ser dinâmico. O que eu quero dizer é que não adianta chegar com um for até 3. Não, tem que ser um for até alguma coisa dinâmica ali dentro, uma variável que se eu mudar o valor ali, ele vai conseguir ordenar para nós. E aí, pessoal, pode usar só os prints do console, não tem problema nenhum, ok? Se quiserem fazer uma página, a página obviamente tem que ter o HTML para a gente ver rodando lá dentro, mas pode ser um HTML em branco, é isso que eu estou dizendo, não precisa imprimir nenhum valor, a não ser que vocês queiram fazer um negocinho um pouco mais bonito, ok? Mas, pessoal, esse é o Radix. E olhando por esse lado, ele me parece, por mais que ele não utilize comparação, inclusive mais simples que os outros de entender, né? Não que os outros sejam complicados, tem alguns que são chatos de entender, o merge é chato, o quick é chato, mas dentre esses que a gente viu, esse daqui, inclusive, eu, na minha opinião, acho mais simples de trabalhar. Não que seja mais fácil de codificar, mas o pulo do gato é como é que eu vou descobrir primeiro o que é unidade, depois o que é dezena, centena e assim por diante. Certo, meus queridos? Alguma dúvida com relação é, ao entendimento do algoritmo, a como ele funciona, pessoal? Alguém, professor, não entendi aqui alguma questão, eu faço de novo, explico ele novamente com outros valores, ok? Mas se não, pode falar lá, Marco. Tomar uma água. Ele faz sentido, vai ser só problema descobrir a operação. Duas operações matemáticas, tanto para unidade, toda vez que você quiser descobrir a casa, né, eu quero pegar a unidade,
ou agora eu quero pegar o milhar. Com duas operações, vocês conseguem fazer, ok? Inclusive, por que eu falo dessas duas operações, pessoal? Porque tem vários algoritmos por aí. Se vocês escreverem aí algoritmo Radix Sort, cara, vocês vão ver que tem uns negócios que os caras fazem que é meio complicado, ok? Mas dá para simplificar e vai funcionar igual, ok? Então vai essas duas operações aí. E entra bem parecido no que o Marco falou, me lembrou aquele exercício do caixa eletrônico, que a gente ia fazendo as operações e ia dando sobra. É por ali, é por ali. Beleza? Então, pessoal, com relação ao conteúdo de hoje era isso, por isso que eu disse que vocês estavam liberados a partir do conteúdo de hoje, porque vai ter então esse trabalhinho que é o ponto extra, que vocês vão entregar então até sexta-feira, ok? Depois eu abro uma entrega lá no portal, como sempre, abro na sexta-feira mesmo, então tomem cuidado que daí vai ter a da prova e vai ter do trabalho, mas abro os dois lá na aula de sexta-feira para que vocês possam enviar os trabalhos lá. Certo, pessoal? Vou ficar aqui, né, para quem precisar tirar alguma dúvida e tudo mais. Se não, pessoal, bom trabalho a todos. Mais um sextou. Este é o, acho que penúltimo, antepenúltimo, mas estamos fechando aí a disciplina. Certo? Vou parar a gravação da aula por aqui, pessoal. Na sequência já subo, publico lá no portal e quem tiver alguma dúvida é só chamar a gente. Valeu? Estarei por aqui.